Recentemente, eu recebi lá no meu Instagram a seguinte pergunta: será que estudar por questões funciona mesmo? Ou não? Será que comigo não funciona? Ou será que para alguma matéria não dá certo? Eu sempre recebo esse tipo de pergunta, ou diretamente da forma que foi, será que estudar por questões funciona? Ou de uma forma diferente. Ah, eu consigo estudar por questões para determinada matéria, para determinado concurso. Será que o estudo por questões funciona para mim? E hoje eu vou trazer para você aqui o que ninguém te conta sobre estudo por questões. Porque estudar por questões é muito diferente do que a maioria pensa que é ou prega por aí que é. Muita gente acha que estudar por questões é sair fazendo um monte de questões de forma totalmente aleatória e totalmente sem método. E agora, hoje, nesse vídeo, espera aí que eu vou contar para você o que ninguém te conta sobre o estudo por questões. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu só compartilhar aqui. Muito bom. Estudar por questões é totalmente diferente do que você vê por aí, de totalmente diferente da forma com que você aprendeu a estudar, inclusive na escola. E aí eu vou deixar aqui a seguinte reflexão para você. Você já sentiu que, estudando da forma que você está estudando, por PDF, videoaula, o estudo tradicional que eu costumo falar, se você sente que você estuda e você não se sente preparado. Você não está preparado para fazer questões, você chega nas questões, você continua errando, você estuda, e parece que você absorveu o estudo teórico, mas quando você vai para as questões, parece que você não consegue transferir esse conhecimento do estudo de PDF e videoaula para acerto de questões. E muito mais que isso, você vai fazer as provas e você continua não sendo aprovado. Você já teve essa sensação, esse sentimento, ou até de verdade, aconteceu isso de verdade. Você foi, estudou, e acabou indo para a prova e não foi aprovado. Eu vou contar uma história para vocês, uma história que para mim é uma história bastante, que mexe muito comigo, que quando eu fui estudar Cefaz Goiás, eu estudei muito, não foi porque eu estudei pouco, eu estudei bastante, eu estudei muito, porque eu queria muito passar naquele concurso. Porque eu sou de Goiás, né? Eu queria muito ser aprovada como editora fiscal lá em Goiás. Eu estudei pra caramba. Só que chegou na hora da prova, a prova da FCC, para quem não sabe, as provas da FCC são muito extensas. Chegando lá, eu não consegui finalizar a prova, porque eu não tinha velocidade de prova, eu não tinha traquejo de prova, e não foi por falta de estudar em casa, eu estudei muito. E aí, por isso que eu coloquei isso aqui, ó, talvez o problema não seja você. Às vezes a gente se culpa achando que o problema está em nós, a gente se sente despreparado, achando que o nosso estudo foi mal feito lá no PDF videoaula, que a gente tem que voltar para lá. Que a gente não estudou da forma que deveria estudar, mas talvez você tenha que parar e pensar que talvez o problema não seja você. Talvez foi o jeito que ensinaram você a estudar. Em toda a vida escolar, pessoal, desde que a gente entra na escola, como a gente aprendeu a estudar? Um professor tinha que vir e explicar uma teoria para nós, e depois a gente pegava as questões como forma de medir o conhecimento que o professor tinha ensinado. Vai dizer que não foi assim? Até a faculdade. E é dessa forma com que a gente acha que a gente tem que estudar. Mas essa forma não é a forma correta. Acompanhe comigo que você vai entender por que não é a forma correta. Então, vou recapitular. Como a gente aprendeu? O professor chega, né? O professor chega, ensina a teoria. A partir da teoria, depois você faz uma bateria de questões para medir conhecimento, ou seja, medir se você aprendeu aquilo que o professor tinha ali para te ensinar. E aí vai me dizer se você não faz a mesma coisa hoje no seu estudo. A mesma coisa. Se você já não saiu da Matrix e já foi para o estudo por questões, você ainda continua nesse fluxo. Qual que é o fluxo? Vai, compra um cursinho ou assiste uma videoaula. Então, você vai ler o PDF, vai assistir as videoaulas, depois você vai fazer uma bateria de questões para verificar qual foi o seu nível de acerto, ou seja, medir conhecimento, medir o que você aprendeu. Se você tiver dificuldades
nas próprias questões, o que se faz? Você volta na teoria, no videoaula e PDF, e você vai e fica ali naquele ciclo infinito. E aí o que acontece? Você vai sempre ficar com esse sentimento de eu estou despreparado, eu não estou pronto. E aí você acaba que você não entra no fluxo correto do aprendizado. E qual que é o fluxo correto do aprendizado? Estudar por questões. Por mais estranho, por mais disruptivo, por mais diferente que seja, levando em consideração tudo que você ouve no mundo dos concursos e tudo que você aprendeu durante a sua vida escolar, estudar por questões é a melhor forma de você aprender conteúdos novos do zero e revisar assuntos que você já estudou. Porque através do estudo por questões, você aprende de verdade. Você aprende de verdade. Você sai daquele piloto automático, sabe aquele sentimento que às vezes você está assistindo uma videoaula, um PDF, e de repente somente divaga tanto, que você tem que trazer ela de volta para você entrar novamente no estudo. Aí você tem que voltar, às vezes, alguns minutos ou alguns parágrafos do PDF para conseguir voltar para o lugar. No estudo por questões, é você com a questão. Vocês dois estão ali. Então, não tem como muito o seu foco de dispersar, porque você é a mente pensante para resolver aquilo ali que está envolvido na questão. E a partir do momento em que você se envolve com a questão, se envolve na situação de resolver aquele problema proposto pela questão, você vai começar a ver o progresso, você vai começar a ver a sua evolução. E aí, se a gente for parar para pensar, voltando para essas questões dos nossos paradigmas, das nossas crenças de como deve ser o estudo para concurso, se você observar, como que a gente acha que a gente tem que aprender alguma coisa? É como se a gente fosse um HD de conteúdo, um HD de computador, em que você vai colocando um monte de informação, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. É aula, é PDF, é resumo, é coisa sublinhada, marcação no PDF. E aí você vai colocando, você vai colocando, você vai colocando, só que você esquece que você não é um HD de computador que você colocou lá e vai ficar lá. O cérebro ele não aprende por acúmulo de informações. Como que o cérebro aprende? O cérebro aprende quando você para de achar que você é um tambor de conteúdo. Você não é uma vasilha, você não é um tambor, você não é um HD. Não é só ficar colocando coisas lá, ficar colocando coisas lá. É muito mais que isso, pessoal. Eu vou até olhar aqui diretamente para você. Você não é um HD que você coloca um monte de coisa lá dentro e vai ficar lá dentro. O cérebro ele tem um processo de esquecimento. Ele vai esquecer das coisas. Então, não aprende por coisas acumuladas, por conteúdo acumulado, que você só já vai jogando lá dentro. Você aprende, o cérebro aprende principalmente por lógica, por contexto e por tentativa e erro. Por incrível que pareça, o nosso cérebro aprende quando a gente erra. Então, eu vejo, às vezes, vocês vão lá na questão e aí começa a reclamar. Nossa, Kirla, eu estou errando muito. Eu estou indo para as questões, mas eu estou errando muito. Por que você tem esse sentimento de desconfortável? Porque chega a ser desconfortável. Você pegar uma bateria, vamos lá, de 10 questões e começar a errar 7, 8 questões. É muito desconfortável. Mas por que é desconfortável? Exatamente pelo fato de que nós fomos criados para... A teoria tem que te ensinar e você não pode errar as questões. Vai dizer que não foi assim? Comenta aqui no vídeo para mim se você não aprendeu desse jeitinho, que você não pode errar as questões. Mas eu estou te falando agora, vou escrever isso aqui para você entender. Vou escrever, deixa eu subir aqui mais um pouquinho. A gente ainda vai falar dessas coisas aqui, mas deixa eu escrever isso aqui. Você precisa entender isso aqui. Se você não entender... Isso aqui precisa ficar gravado. O cérebro, ele aprende mais por erro. Eu vou pôr até em maiúsculo aqui, vou pôr de negrito, de vermelho, sei lá o quê. Não fiquem com medo de errar questões.
a gente aprende mais pelos erros, pelo cérebro tentando entender a lógica da questão, entender o contexto e principalmente pelo erro. Uma questão, quando você acerta aquela questão, ela tem menos para te ensinar do que aquela questão que você erra. Porque aquela questão que você erra, você ainda não dominou aquilo ali, você não sabe. Então, o que você precisa fazer? Você precisa aprender algo que você não sabe. Olha que incrível. Mas o que acontece com a mente da gente? A mente da gente vai criando um bloqueio, porque nós fomos educados, nós fomos criados a entender que o erro é ruim. Mas eu quero que você agora, neste momento, você entenda que o erro é bom. Erro é aprendizado, pessoal. Erro é aprendizado. Eu quero que você entenda que isso aqui, toda vez que você errar uma questão, você tem que entender que isso é bom. E a partir do momento em que você compreende isso aqui, que errar é bom, erro é aprendizado, isso vai transformar a sua forma de estudar. E aí você, entendendo que o cérebro aprende por lógica, por contexto, e não por encheção de conteúdo, você não vai pegar, você não é um balde que você vai encher de conteúdo. Você não é um balde. Só joga a coisa lá. O que você precisa? Você precisa de lógica, você precisa de contexto, você precisa de uma situação proposta para que você resolva. O cérebro adora isso. E o que nada mais é do que contexto e situação posta para você resolver? É questões. É questões. Você aprende exercitando, você aprende testando, você aprende fazendo recuperação, você aprende interligando os pontos. É assim que você estuda. E aí, quando você começa a estudar de forma tradicional, e quando você vai para as questões e começa a errar, você tem essa sensação ruim, porque você foi aprendendo, você entendeu na sua vida escolar toda que erro era ruim, que você não podia errar as questões. Mas se apaixone pelo erro. Se apaixone mesmo. A partir do momento que você... Nossa, cara, eu errei essa questão aqui. O que eu tenho que aprender nisso aqui que eu ainda não sei? Tem alguma coisa aqui que eu errei, então tem alguma coisa que eu preciso aprender. E aí você para de olhar você como um balde de conteúdo, um HD de conteúdo em que você só coloca coisa dentro e passa a ordenar essas coisas de forma, num contexto, numa lógica e numa situação prática. Levando em conta que errar é bom, errar é aprendizado. Com isso, pessoal, cada questão que você pega, você transforma ela em uma situação de aprendizado. Você destrincha aquela questão. E é isso que é estudar por questões, pessoal. Não é como a maioria das pessoas acha que é. Que muitas, você vai falar assim, eu estudo por questões. Pessoal, isso é atalho, isso não funciona, você não aprende isso. Mas a partir do momento em que você pegar uma questão, tá? Uma questão, você pegar uma questão e fazer isso aqui. Deixa eu dar um copia e cola aqui. Exatamente isso aqui. Deixa eu tirar aqui. A partir do momento que você conseguir fazer isso aqui, pessoal, acabou. A partir do momento em que você internalizar como é estudar por questões de verdade, você, com o passar do tempo, com o passar das questões, você vai criando uma base, você vai criando um estudo teórico baseado em contexto, em lógica e em situação real, tá? Em situação real. E aí eu vou explicar cada um desses aqui para vocês. Não adianta você pegar, vamos supor, 50 questões, não adianta você pegar 50 questões e sair fazendo essas 50 questões e achar que você está estudando por questões. Estudar por questões é exatamente isso aqui que eu vou falar para você. É você pegar uma questão como se ela fosse uma aula, como se o enunciado, cada alternativa fosse uma aula, em que cada parte da questão ela te ensina alguma coisa. Cada parte daquela questão, desde o enunciado, pessoal, desde o enunciado até a última alternativa, se for de certo ou errado, cada parte dessa questão ela tem algo para te ensinar. Então, transforme cada questão em uma aula, literalmente em uma aula. Aprenda tudo que está envolvido e fique ali, converse com a questão, explique essa questão para você.
E a partir do momento que você transforma essa questão em aula, você consegue fazer um diagnóstico de como você está. E como que você faz esse diagnóstico? Entendendo, olha, essa alternativa aqui eu não sei. Ah, essa daqui eu tinha dificuldades, eu não estava lembrando. Ah, essa daqui eu sei, essa daqui eu não preciso ler essa alternativa. E aí você começa a fazer o seu próprio diagnóstico de como você está. E com o tempo, alguém vai perguntar assim para você, Paulo, qual o assunto que você tem dificuldade lá em direito constitucional? Na hora você sabe, na hora, olha, aquela parte de direito constitucional ali, eu tenho uma certa dificuldade. Por quê? Porque você consegue fazer o diagnóstico preciso de quem é você. Coisa diferente que você não consegue fazer estudando por videoaula e PDF. Outra coisa, a partir do momento em que você encara isso como aula, consegue fazer esse diagnóstico, você tem um espelho emocional de quem é você. Olha que incrível, olha que poderoso. A partir do momento que você consegue perceber, olha, eu reajo assim diante dos meus erros, eu encaro assim diante dos meus erros, eu consigo, sob pressão aqui, tentando fazer essa questão um pouco mais rápido, eu consigo identificar esse padrão de comportamento. Então, eu tenho que me comportar dessa forma, porque na hora da prova, sob pressão, eu vou ter certas dificuldades. E é por isso que eu digo que, às vezes não, quem estuda por questões não precisa fazer simulado, porque toda a questão é um próprio simulado. Você vai passar o tempo todo fazendo simulado. O tempo todo. E a partir disso, você consegue fazer esse espelho emocional de quem é você. Se você consegue se dar bem diante de pressão, se você consegue lidar bem com o erro, se você consegue lidar bem com questões difíceis. Pessoal, estudar por questões é estratégico. Estudar para concurso é uma arte. É uma arte. Não é só sair fazendo um monte de questão, não é só fazendo estudo teórico, você precisa fazer todo, desde quem é você até o seu próprio diagnóstico e usar isso como aula. E aí vem, por fim, que você cria o manual da banca. O que é o manual da banca? Eu vou falar assim para hoje eu sei. Se falar para mim FCC, eu sei as características da FCC. FGV, eu sei as características da FGV. Ah, VUNESP, eu sei as características da VUNESP. Você vai começando a formar o seu próprio manualzinho prático de cada banca. Cada banca tem o seu jeitinho, e você precisa ser especialista nas bancas, principalmente se essas bancas forem fazer prova do seu concurso. E imagina só, você conseguir fazer tudo isso. Inclusive, lá no DAC, a gente aplica tudo isso aqui realmente, assim, profundamente, porque a partir do momento em que você pega, aplica tudo isso em uma questão, aplica isso de forma íntegra na questão, você não tem como você vai perceber a sua evolução dia após dia, dia após dia. Se você quiser fazer parte do DAC, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, mas lá no DAC, a gente realmente leva isso ao pé da letra, na essência, para que você considere cada questão como uma aula, um diagnóstico, um espelho emocional e um manual da banca. Não tem como, se você simplesmente passar pelas questões, vou fazer 50 questões aqui e tá ótimo, vou dar uma lida mais ou menos, só nas questões que eu acertar, nas alternativas que eu acertar, ler mais ou menos ali as questões que eu errar e tá ótimo. Não é assim, pessoal. É pegar uma aula, é fazer daquela questão uma aula, é fazer daquilo um diagnóstico, um espelho emocional seu e o manual da banca. E aí, não tem como não tem como, pessoal. Você vai aprender. Você vai aprender. E isso não sou eu que estou falando, tá? Não sou eu que estou falando. A ciência, ela já provou que a gente erra. A gente aprende muito mais por erro intencional, tá? É erro intencional. E quando você corrige com contexto. Olha que fantástico. Vou escrever isso aqui, peraí. Vou escrever isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Vou escrever isso aqui para você entender. Ó, a gente aprende mais quando erra, eu vou até colocar aqui, erra com contexto. E corrige, erra e corrige com contexto. O que é aprende mais quando você erra e quando você corrige com contexto?
Quando você está estudando PDF e videoaula, você só está sendo levado, tá? Você só está sendo levado. Só que quando você está ali, numa situação real de questão, você tem aquela questão para resolver, você aprende muito mais quando você erra. E quando você corrige aquela questão, você está ali no contexto. Geralmente a banca vai te trazer uma situação ali naquela questão e que você tem que resolver aquilo ali numa situação. Ou você tem questões, você tem alternativas, ou ele te dá uma situação problema, mas você vai estar corrigindo o seu próprio problema, a sua própria questão com um contexto que a própria banca criou, tá? A própria banca criou. Existe até uma questão, algo que a neurociência fala, que é o efeito teste. Deixa eu só ver se eu consigo achar aqui para vocês. Efeito teste. Vou mostrar aqui para vocês o que é o efeito teste. O que é? Aqui. Exatamente isso aqui. Deixa eu só ampliar aqui para vocês. Isso, efeito teste. Eu acho que está dando aí para vocês verem, né? Efeito teste, também conhecido como prática de recuperação de aprendizado aprimorado por teste. Ou seja, é a prática de você recuperar o aprendizado por meio de testes. É um fenômeno cognitivo que demonstra a recuperação de informações previamente estudadas, como durante um teste, ou pode melhorar a retenção no longo prazo dessas informações e facilitar o aprendizado subsequente. O que é o efeito teste? Explicando aqui para vocês. O efeito teste é você se colocar em testagem sempre, para você aprender aquilo no contexto, igual ele falou assim, aprender para você fazer a recuperação ativa do que você estudou. E aí, quando você não estudou ainda, por exemplo, é um assunto que você ainda não estudou, você não tem nada para recuperar. E aí, se você não tem nada para recuperar, o que você vai fazer? Você vai olhar, você vai tentar recuperar lá na sua cabeça alguma informação relacionada com aquilo. Não recuperei, não consegui, então você vai construir alguma coisa em relação àquilo. Tenho alguma coisinha, recupera aquela coisinha. Tem um embasamento, recupera aquele embasamento. E conforme você vai colocando em prática o efeito teste, ou seja, se colocar sempre em teste para recuperar ativamente aquelas questões, aquele assunto que está, eu vou fazer uma analogia aqui. Imagina que seu cérebro, é como, sabe aqueles arquivos de gaveta? Imagina que seu cérebro é um arquivo de gaveta. Cada gaveta daquela tem uma informação, por exemplo, de como são juros compostos, o que é crase, o que é responsabilidade civil. E toda vez que você se coloca em teste, o que seu cérebro faz? Ou seja, toda vez que você está de frente a uma questão, o seu cérebro tenta encontrar em qual daquelas gavetinhas está aquela informação que você precisa. Você pode estar uma gaveta vazia, pode estar uma gaveta um pouco cheia, pode estar uma gaveta cheiaça, muito cheia, de teoria. E aí o seu cérebro vai lá recuperar aquela informação que está naquela gaveta. E quanto mais você se coloca em teste, mais você consolida e mais você tem capacidade, velocidade de recuperação de informações. Ou seja, toda vez que o seu cérebro entender que é lá naquela caixinha que está, toda vez que ele for lá naquela caixinha, ele vai naquela caixinha, com o tempo ele vai ganhar velocidade. Efeito teste vai ganhando velocidade. É isso que eu falo lá para os alunos do DAC. No início você começa a ser mais lento, mas com o tempo você vai avançando. Então, o efeito teste, a própria ciência, a própria neurociência diz que o aprendizado de longo prazo, que é aquele que a gente precisa para concurso público, tá? Porque o concurso não é igual à faculdade, você estuda hoje para fazer uma prova amanhã. O curso, você vai fazer prova daqui 2, 3 anos, tá? Então, para o aprendizado de longo prazo, a mais eficiente forma de estudar é estudando através de testes, de recuperação ativa de informação. E o que é recuperação ativa de informação? É você se colocar em teste diante de uma questão e você ativamente, ou seja, eu quero ir procurar a resposta disso. E aí o seu cérebro vai lá naquela gavetinha, ela está aqui. Só que da primeira vez, o seu cérebro vai ficar meio atrapalhado. Ele não sabe exatamente em qual rua está aquela gavetinha.
Só que conforme você vai dando estímulos de mais e mais questões para ele vai forçando aquele caminho até ele descobrir que está naquela gaveta. Então, quanto mais você faz isso, ou seja, quanto mais questões você faz, mais rápido o seu cérebro consegue fazer essa recuperação ativa de informação. Então, pessoal, não sou eu que estou dizendo. A neurociência do aprendizado diz que a melhor forma de vocês estudarem é estudando através de questões. Ah, eu nunca vi o conteúdo. Tá, sua gavetinha vai estar vazia. Enche um pouquinho ela nessa questão, pega lá, estuda aquela questão, faça dela uma aula e enche um pouquinho a sua gavetinha. Pegou uma próxima questão do mesmo assunto, de crase? Enche mais um pouquinho a sua gavetinha até a sua gavetinha ficar cheia. E aí, com o tempo, o seu cérebro ele vai estar acostumado a toda hora ir lá naquela gaveta, porque ele sabe que é lá que está a informação de crase. Então, você vai começar a perceber que você vai ganhar muito mais velocidade. E aí, respondendo, que no decorrer do vídeo eu fiz, respondendo a pergunta, dá para estudar por questões? Sim, dá para estudar por questões. Funciona, funciona. Só que não é de qualquer forma. Você precisa mudar a sua consciência do que é estudar por questões. Estudar por questões não é, e aí eu falo muito isso aqui, pessoal, falo muito isso aqui, não é quantidade, é qualidade. É pegar uma questão, fazer disso uma aula. É você sair desse ciclo. Videoaula, PDF, resumo, eu esqueci as coisas, e mudar para efeito teste, pessoal. Neurociência é colocar-se totalmente em teste a todo momento. Se colocar em uma situação em que seu cérebro tem que recuperar alguma informação que está ali guardada. E a partir desse momento, você foca em menos quantidade e mais qualidade. E o que é qualidade? É você fazer aquilo com consciência, com profundidade, com intenção e parar de pressa, parar de se preocupar com quantidade, profundidade e intenção. Acho que essas palavras aqui são as para fechar o vídeo. Profundidade mais intenção. Tenha o objetivo claro, a intenção clara de aprender, criar daquela questão, fazer daquela questão uma aula. A partir do momento em que você fizer dela uma aula, você vai conseguir ganhar profundidade. Então é isso, pessoal. Ótimo vídeo para nós, então. Bora destruir as questões. Até mais.